Olá, gente. Bem, neste vídeo eu queria notificar a mim, começando por mim, tentando levar essa mensagem a outros, logicamente. Essa é a intenção maior, mas ela servindo ao meu crescimento já é muita coisa. Então, eu queria aqui falar sobre a questão do entender o Espírito. Em primeiro lugar, é muito difícil entender o Espírito em sua complexidade. Eu diria complexidade total, né? Porque em todas as áreas ele é complexo. Porém, entender a essência do Espírito é muito simples, certo? Vai exigir pouco estudo nosso, ele só vai exigir a mais do que nós geralmente dispomos, do desprendimento, né? Do desprendimento, ou seja, nós temos que estar desprendidos de preconceitos, desprendidos de prisões. Então, para ser bem curto, bem rápido neste vídeo, eu queria dizer que, pelo que eu aprendi, isso cabe a você pensar, analisar o que eu vou dizer, verificar se isto tem algum fundamento realmente ou não, certo? Então, bem, este é o meu pensamento, depois de muito estudo, de muita prática em termos científicos e energéticos espirituais, né? Eu percebo que nós temos um formato que eu chamo hoje de consciência, que é a formação energética primordial. Ou seja, o que é consciência? Vou dizer aqui rapidamente, mas estudem bem o que é consciência em termos energéticos, ou como queiram chamar, espirituais. A consciência é um formato energético, certo? Que vai desde de um micro tamanho, o qual, aliás, os cientistas chegaram ao átomo, né? Em termos de observação, a menor parte que os cientistas chegaram em termos de consciência foi o átomo. Então todo átomo, o átomo de ouro possui uma consciência, que é aquela quantidade de elétrons e prótons, a velocidade que eles trabalham, né? O átomo de ferro, ele possui outra consciência, que é outra quantidade de elétrons e prótons e nêutrons, lógico, e a velocidade também com eles trabalham, né? E aí é para cada átomo. Então, em termos de matéria, os cientistas chegaram à menor parte possível, que foi o átomo. É um aglomerado. Veja que o átomo, nada funciona no universo sem que haja uma união de, no mínimo, partículas, que é o caso do átomo. São 3 partículas fundamentais e outras subatômicas, que os físicos quânticos já estão tentando defini-las, não é? Mas nós já temos as 3 partes mais, eu diria, maiores, entre aspas, do átomo, que são os elétrons, as cargas negativas, os prótons, que é o núcleo, a carga positiva, e os nêutrons, que são a negativa e a positiva agrupadas, né? Então, com o funcionamento dessas 3, vai existir já a estrutura de algum tipo de formato, né? Que pode ser, como eu já falei, o ouro, o ferro, o bronze, né? E vários outros de outras linhas. Eu estou aqui falando apenas sobre metais, né? Mas existem tudo que nós vemos como matéria possui por base os átomos. E a base de estrutura da consciência é justamente o pensamento, ou seja, um tipo de pensamento que forma uma estrutura, que essa estrutura tem um formato. Então, o nosso corpo humano, que é formado por zilhões de átomos, ele tem um formato final que deriva da consciência em termos humanos, porque existe uma infinidade de consciências, desde de um átomo de algum elemento, até consciências próximas a nós, que são as consciências dos animais, né?
até a nossa consciência, a consciência humana, que é uma consciência de uma estrutura bem maior, ou seja, é um formato energético que não se destrói assim como o corpo morre. A consciência, com a consciência não acontece essa questão de término de existência, né? É uma forma energética muito sutil que não se dá para ver em telescópios, mas dá para se tirar até fotos em alguns tipos de câmeras especiais da luz que os pensamentos emitem, ok? Então estudemos consciência e saibamos que quanto mais nós estivermos presos, entre aspas, ao nosso espírito ou à nossa consciência, como eu defino a essência, o princípio maior, que é a consciência que formula pensamentos, e daí sim o espírito, o formato espiritual é formado também, e o nosso corpo físico, depois do corpo subfísico, digamos assim, que é o formato, o corpo físico aparecerá. Então estudem o seguinte, eu vou dizer aqui o ponto deste vídeo. O universo tem uma essência, que é a base de qualquer existência. Como eu já falei, para nós humanos ainda, desde o átomo, já foi identificado a sua estrutura, até o nosso formato humano, que é um formato, uma estrutura corpórea, física, com órgãos incríveis, né, com determinadas, por exemplo, nossos olhos, nossa voz, nossa expressão sonora. O nosso corpo é fantástico e ele se mostra aqui na Terra como o maior formato dos pensamentos em termos de consciência. Então a nossa consciência é um aglomerado energético que formula pensamentos, e daí sim virão formatos, depois dos pensamentos formulados, virão formatos que irão se expressar, como nós vemos, em termos físicos. Mas essa consciência, quero deixar bem claro, ela não tem término de vida, assim como nós vemos o nosso corpo, né? Aí poderemos hoje em dia chegar aos 80, 100, 120 anos, porém chegará um momento em que o corpo não resistirá à vida física e ele para de funcionar. Aí é a hora, é o momento em que a nossa consciência, que é o formato energético que rege tudo isso, ela se desprende e continua a evoluir, continua a viver, depois passando talvez por outros corpos físicos, porém o seu estado é um estado de pensamento. Então vamos lá, a base de funcionamento universal é a estrutura de pensar. É o pensamento que cria tudo. São as consciências que criam tudo, certo? Desde a existência até a promoção de acontecimentos. Então esse é um vídeo bem ainda, eu diria, parabólico. Eu quero formar um vídeo mais entendível facilmente para quem ainda não adentrou aos estudos conscienciais em termos energéticos, certo? E eu vou fazer esse vídeo bem simples, mas eu quero deixar este em primeira instância, porque entendamos que consciência é um aglomerado de energia que formula pensamentos que a partir deles sim virão imagens e formatos mais densos até o nosso, em termos humanos, corpo físico, certo? Então quando vocês, cada vez que nós nos prendemos mais ao nosso espírito, à nossa consciência, mais livres estamos à vida. E cada vez que nos prendemos mais às partes físicas densas, criadas por os pensamentos, que são desde o nosso corpo físico até até a roupa, até os valores materiais, digamos assim, que possuímos em vida, quanto mais presos estamos a eles, mais presos estamos em vida. A consciência vai sair desse corpo, e se nós achamos que o corpo tinha um valor total, que a nossa casa, os nossos carros, o nosso dinheiro, o que nós pensamos somos nós de fato, o que nós temos, o que nós possuímos em termos físicos, materiais, somos nós estamos mais presos à morte, que é a morte seria o não entendimento, o não saber, o não alegrar-se com a dinâmica
dos acontecimentos em termos de vida, que entendamos por fim que a vida não é o corpo físico que temos. A vida é a consciência que formula pensamentos, e todos os formatos universais são derivados de pensamentos. Então os pensamentos criam formas as quais variam o tamanho, o peso, né, a área a qual eles trabalham. Então, foquemos em consciência, saibamos que a consciência é a base, e não nos prendamos ao que somos fisicamente. Tentamos estudar, sim, o que é realmente, em termos reais, o espírito, né, que deriva da consciência indestrutível e imortal. Feliz vida a todos!